Gente, muito boa noite. É uma alegria grande para mim estar com vocês nesta ocasião. Eu não me lembro exatamente quando eu estive aqui pela última vez. Talvez o reverendo Edilson se lembre. Aquilo era o quê? 23? Talvez ano de 2023, portanto, há 2 anos atrás, quando a arca ainda não existia, não é isso, Lívia? Ainda não existia. E nós conversamos ainda sobre o projeto de escola que estava ainda no coração de Lívia naquela ocasião. Hoje tive também o privilégio de conhecer Lohane, e para mim é uma alegria enorme poder participar deste primeiro seminário de um projeto que eu vi em embrião, e agora vejo de alguma forma já nascido e crescendo de maneira tão vívida, não é? Segundo as informações que eu já pude receber durante esse tempinho que eu estou aqui em Vitória desde as 4 da tarde. Estarei até amanhã por aqui e quero ir lá e vou lá conhecer a escola, se Deus quiser, e também ver aquilo que Deus está fazendo neste lugar através deste ministério. Obrigado pelo convite, é um privilégio grande para mim falar a vocês sobre isso que me apaixona, que é a educação escolar cristã e especialmente a relação entre a educação escolar cristã e também a educação familiar. Esse livro que Cristine acabou de mencionar, possivelmente é a primeira edição deste livro aqui, ó. Você educa de acordo com o que adora. Educação tem tudo a ver com religião. Esse é um livreto que foi publicado pela Axi, se não me engano, Axi, pela editora Fiel, se não me engano, em 2017, em sua primeira edição, e ganhou agora, depois de várias reimpressões, a sua segunda edição. Ele é bem pequenininho, era uma palestra. Eu deixei ele um pouquinho maior, para ele ficar um pouquinho mais gordo. Aí o pessoal foi lá e aumentou ele, para ele continuar fininho, certo? Ele ganhou 2 apêndices agora. Um apêndice no qual eu mostro no Novo Testamento algo que eu mostro no original, no Antigo. Se você conhece, você vai se lembrar. Se você não conhece, mais um estímulo para você comprar e ler o livro, tá bom? E o outro apêndice é um apêndice que eu considero muito relevante, que é uma tentativa de, em 2 ou 3 parágrafos, expressar o que significa o ensino cristão de diferentes disciplinas acadêmicas. Então, o ensino cristão de línguas, matemática, geografia, história, educação física, o que seria requerido de um professor cristão em uma escola cristã, que ensina à luz de uma perspectiva cristã, quando ele está lidando com essas diferentes áreas do conhecimento. Então, esse é um apêndice muito interessante para que os professores, eventualmente, possam ter um conhecimento de tópicos que deveriam nortear a abordagem de conteúdos dentro de uma escola cristã. Além de ter ganhado também, agora na segunda edição, um guia de estudos, não é? Então, tem um guia de estudos, porque o livro foi muito utilizado ao longo desse período todo, desde 2017, por várias escolas, como material de treinamento para os seus professores e para os seus funcionários. Então, eu resolvi também incluir um roteiro de estudos para o livro nesta ocasião. Eu trouxe pouquíssimos exemplares deles, não sei nem se eles vão ficar disponíveis aí, né? Talvez não vão ficar disponíveis, né? Porque são pouquíssimos que eu tinha lá, mas você encontra o material em sites como a Amazon, no próprio site da editora Fiel, eventualmente no site da AXI, Associação Internacional de Escolas Cristãs, ACSI, você também consegue encontrar este material. Pois bem, a mim foi pedido que trabalhasse com vocês nesta noite este tema, família e escola parceiras no legado da fé. Esse é o tema a respeito do qual a gente vai trabalhar hoje.
eu vou fazer uma exposição que deve durar aqui mais ou menos umas 2h30, não é brincadeira, e aí depois a gente vai ter um tempinho de conversa e de perguntas que eventualmente vocês queiram levantar sobre o assunto da palestra de hoje e eventuais outros assuntos relacionados à educação cristã. Pois bem, quero começar a minha fala com vocês aqui nessa noite, lembrando que uma das principais doutrinas da fé cristã, talvez uma das mais importantes ou das mais básicas, no sentido de fundamentais mesmo, é a doutrina da criação. Há um pensador de quem eu gosto bastante, chamado Francis Schaeffer, um dos principais evangelistas e defensores da fé no mundo moderno contemporâneo, que certa vez disse o seguinte: o cristianismo não começa com a ordem aceite a Cristo como seu Salvador. Ele começa com, no princípio criou Deus os céus e a terra. E é somente a partir deste ponto, que ponto? O ponto no qual a doutrina da criação está estabelecida, é que nós estamos prontos para explicar a causa original de toda a perdição e a resposta para ela na morte de Cristo. E Schaeffer tem toda a razão. Se o mundo não foi criado por Deus, então não existe queda em pecado. Porque Deus não tem nenhum direito de exigir das criaturas que se submetam a Ele. Afinal de contas, elas não foram criadas por Ele. Hipótese, certo? Então, a queda em pecado não existe. Se a queda em pecado não existe, então a cruz é inútil. Jesus Cristo morreu em vão. Então, para que a queda seja uma realidade e para que a cruz seja uma realidade, Deus tem que ter criado a realidade. Deus precisa ser o Criador. O cristianismo, portanto, começa com essa afirmação: Deus é Criador. Agora, essa afirmação, essa convicção de que a realidade foi criada por Deus, implica inúmeras outras convicções em nossa mente e coração. Dentre elas, a convicção de que existe um ordenamento natural. Ou seja, existe um modo como as coisas foram feitas para funcionar no mundo no qual nós estamos vivendo. E eu quero dizer a vocês, inicialmente, que a educação não escapa a isso. O processo de florescimento da pessoa humana, que é a maneira como eu costumo definir educação. Pastor, o que é educação? É o processo de florescimento da pessoa humana. Não é um processo caótico, mas é um processo ordenado, que funciona mais ou menos apropriadamente, a depender da nossa sujeição ou não a esse ordenamento que Deus criou ou que Deus estabeleceu. E uma das coisas que eu tenho defendido, não exatamente neste livro, mas em um que também está ganhando uma nova edição agora no dia 6 de setembro, chamado Educação em Casa, na Igreja e na Escola, uma perspectiva cristã, é que a educação é uma atividade multiagencial. Explique isso melhor, pastor. Bem, o que eu estou querendo dizer quando digo que ela é uma atividade multiagencial é que Deus, que é o educador por excelência, promove a educação dos seres criados à sua imagem e semelhança através de diferentes agentes secundários, entre os quais estão, dentre os principais, 3, que dão nome ao livro, certo? A família, a igreja e a escola. Então, eu tenho entendido, estudando educação ao longo desses anos, que essas 3 instituições são instrumentos importantes através dos quais, em sua bondade, em sua graça, Deus nos educa. E o meu ponto com vocês, inicialmente, introdutoriamente aqui, é que a formação das nossas crianças e dos nossos adolescentes, enfim,
a formação dos nossos filhos tende a ser melhor quando essas instituições diferentes que estão envolvidas na educação deles atuam de maneira colaborativa, no sentido de apoiarem-se mutuamente e, sobretudo, no sentido de reforçarem dentro dos seus respectivos limites aquilo que elas estão fazendo, ou que aquilo que a outra está fazendo dentro do seu ambiente ou cenário. Então, de modo geral, eu quero chegar nesse ponto. Na minha opinião, existe um dream team da educação cristã, um time dos sonhos da educação cristã. E esse time dos sonhos é formado por uma família cristã responsável, acompanhada de uma igreja cristã saudável e de uma escola cristã competente. Certo? Esse é o dream team da educação cristã. Uma família cristã responsável, uma igreja cristã saudável e uma escola cristã competente. O problema é que, mais frequentemente do que nós gostaríamos, há uma espécie de desconexão entre esses diferentes agentes pedagógicos. Algumas vezes, e eu creio que você conhece cenários como o que eu vou descrever aqui agora, o cenário é o de uma família responsável, engajada com a educação dos seus filhos, mas que não dispõem de uma igreja saudável e que não dispõem de uma escola cristã competente que possam colaborar com a educação das suas crianças. Eu creio que esse é o cenário de muitas famílias cristãs no Brasil. Talvez isso seja estranho para vocês que moram numa cidade como Vitória, uma capital de um estado, cheias de diferentes igrejas, mas quando a gente começa a se emaranhar pelo interior do Brasil, para cidades pequenas, a gente começa a perceber que há muitas cidades no nosso país que não contam com igrejas verdadeiramente saudáveis, e muito menos com escolas cristãs competentes. E eu acho que este é um dos fatores, não é o único fator, que tem estimulado muitas famílias a aderirem ao modelo de educação que nós, em português, chamaríamos de educação domiciliar e que no exterior a gente chamaria de homeschooler, não é? Então, esse é um dos fatores, não é o único, mas é um dos fatores que tem levado muitas famílias a adotarem ou aderirem a este modelo. Então, esse é um cenário muito comum. Famílias responsáveis, mas que não contam com a colaboração de igrejas saudáveis e escolas cristãs competentes. Mas outras vezes o cenário ele é um pouco diferente e eu diria um pouco pior. Qual é o cenário? É o cenário de uma família que ignora ou que renuncia à sua responsabilidade pedagógica, imaginando que educação é coisa de escola, mas não é coisa de família, e que terceiriza completamente a educação dos seus filhos. Gente, não é incomum encontrarmos casais, mesmo entre cristãos, evangélicos, alguns reformados, que entendem que a tarefa deles é garantir que a criança ou o adolescente tenha o acesso a uma boa igreja e o acesso a uma boa escola. Mas que quando cumprem essa tarefa, eles então se sentem desobrigados da educação dos seus filhos e se veem como se pudessem descansar, uma vez que já estão oferecendo às suas crianças e adolescentes aquilo que eles precisam ou carecem para uma boa educação. Pois bem, eu vou falar 2 vezes durante a minha estadia em Vitória nesta ocasião. Uma vez ao colégio amanhã, aos funcionários do colégio amanhã, e outra vez
aos pais majoritariamente hoje, embora alguns funcionários eventualmente, certamente, devam estar aqui. Amanhã eu vou lidar com outra coisa, mas na palestra de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou atacar esse segundo problema, certo? Que é esse problema das famílias que eventualmente descansam quando encontram ou se veem entregando aos seus filhos uma igreja saudável e uma escola competente. E eu vou fazer isso apresentando basicamente 4 diferentes princípios pedagógicos e vou oferecer ao final da apresentação de cada um desses princípios uma implicação prática. Então, nossa palestra é muito simples. Eu vou enunciar 4 diferentes princípios pedagógicos que, de alguma maneira, falam às famílias que estão me ouvindo nesta ocasião e vou levantar aplicações importantes ao final de cada um desses princípios que eu, eventualmente, vou levantar. Então, sem mais delongas, vamos aí ao primeiro princípio da noite. Qual é o primeiro princípio pedagógico que eu quero compartilhar com vocês nessa ocasião? É o seguinte: nenhuma outra instituição é capaz de fazer o que a família foi criada para fazer. Eu vou repetir esse princípio e vou tentar explicá-lo, porque isso é algo que a gente diz, mas eu não sei se a gente tem clareza do que a gente está dizendo. Veja, nenhuma outra instituição é capaz de fazer o que a família foi criada para fazer. Então, a gente fala muito sobre isso, da importância das famílias. Se você for num ambiente escolar, você vai encontrar um monte de educador ressentido da ausência familiar, dizendo: onde estão os pais desses meninos? O que acontece com esses meninos que parecem que não têm mãe ou não têm pai? A gente está consciente de que a família é importante, mas eu não sei se nós temos noção exata do lugar singular que a família ocupa na educação de um indivíduo. Veja só, a família não é só importante, não. A família é essencial e, de certa forma, insubstituível na formação de uma pessoa. Isso é tão verdadeiro, que quando você encontra alguém que não teve uma boa família, mas que ainda assim acabou dando certo na vida, em geral você encontra alguma coisa no lugar e diz: esta foi a família dele. Não é verdade? Você diz assim: olha, fulano não teve um pai e uma mãe responsáveis na educação, mas a avó e o avô dele o acompanharam de uma maneira impressionante. Ou você diz: ele não teve uma família tão responsável, mas a igreja foi a família dele. Isso mostra o quão conscientes nós estamos de que a família é insubstituível na formação de um indivíduo. E lembra daquilo que eu falei sobre a doutrina da criação? Qual é a razão pela qual a família é insubstituível? A razão é muito simples. É que, tendo sido projetada por Deus para ser a primeira incubadora de virtudes de um indivíduo, a família possui condições pedagógicas que nenhuma outra instituição possui. Eu vou repetir isso e vou dar exemplos. A família possui condições pedagógicas que nenhuma outra instituição pedagógica possui. Eu vou dar 5 para vocês, para você perceber como é que a família é esse ambiente que Deus talhou para ser a instituição responsável pela educação das pessoas. Quando eu digo instituição responsável, eu não estou dizendo necessariamente que é aquela que vai fazer sozinha, lembra? Eu disse que existe uma pluralidade institucional, mas ela é aquela que vai se responsabilizar por esse empreendimento.
Então, o primeiro fator de vantagem de uma família é o tempo, certo? O tempo que a família tem de influência sobre um indivíduo. Eu nasci em 1982. Pode fazer conta e você sabe quantos anos eu tenho. 1982. No contexto de uma família formada por meus pais e por mais 2 irmãos. Isso aconteceu, portanto, há 43 anos atrás. Faz 43 anos que essas pessoas exercem algum tipo de influência formativa sobre mim. Eu saí de casa aos 22 anos de idade, mas eles não deixaram de exercer influência sobre mim, mesmo eu tendo saído de casa. Hoje, por exemplo, saindo de São Paulo para cá, eu tirei uma foto de onde eu estava no aeroporto e mandei para onde? Para o grupo da família. A família exerce influência sobre nós por um tempo que nenhuma outra instituição exerce. Essa é a primeira vantagem que a família tem em relação a outras instituições. A segunda vantagem é a naturalidade dos vínculos de afeto e confiança. Vocês sabem que ninguém ensina ninguém sem vínculos de afeto e confiança, certo? Se quando eu assumi esse púlpito nesta noite, você olhou para mim e falou assim, não gostei desse cara, provavelmente você não está aprendendo nada comigo. Provavelmente. Por quê? Porque nós nos abrimos para a aprendizagem quando nós temos afeto pelas pessoas. E o mínimo de afeto é necessário para que a gente se disponha a aprender com os outros. Se você gosta de alguém, e é por isso que influencers digitais são perigosos, você vai aprender com ele. Se ele cativar o seu coração, então ele te terá nas mãos. Veja o desafio de um professor em uma escola. Quantos alunos tem por sala lá na Arca? 15 alunos. Olha o desafio de um professor, média de 15. Um professor recebe por um ano 15 alunos. E o que ele tem que fazer? Criar, durante o período de um ano, vínculos de afeto e confiança com 15 para ser o professor deles. Esse é o desafio de um professor. E quando ele recebe, os meninos nem os conhecem. Qual é o esforço que um pai e uma mãe têm que fazer para que o filho goste dele? Qual é o esforço? Nenhum. Os nossos filhos vêm ao mundo amando a gente e programados por natureza para aprender conosco. É verdade que essa relação pode ser quebrada a depender do tipo de relação que se estabelece no contexto do lar. Mas, naturalmente falando, nenhuma família precisa fazer força nenhuma para a criança gostar dela e se dispor a aprender com ela. Vamos à terceira vantagem. A autoridade para o exercício da disciplina. Lá na Arca, certamente, existe algum tipo de disciplina. Se as crianças fizerem alguma coisa errada lá, elas serão, de alguma maneira, disciplinadas. Mas a Arca não tem autoridade para disciplinar as crianças como uma família tem autoridade para disciplinar as crianças. E se você tiver dúvida se eu estou falando da disciplina física, não importa se eventualmente eu seja cancelado por isso, é sobre isso mesmo que eu estou falando, sobre o uso eventual de disciplina física na primeira infância das crianças. Eu sei que existe muita gente que tem dificuldade com isso, que eventualmente levanta a questão de que isso não deveria acontecer, tem a tal da disciplina positiva e etc. O que é mais estranho para mim é que as pessoas que defendam essa perspectiva sejam exatamente as pessoas que geralmente defendem um construtivismo radical, que diz que as crianças na primeira infância aprendem de maneira concreta e não abstrata. Olha que interessante. Mas quando chega na hora da disciplina, aí a coisa se inverte.
a disciplina não pode ser concreta, tem que ser abstrata. Embora na primeira infância, segundo os desenvolvimentos as teorias do desenvolvimento humano geralmente aceitas, a criança aprenda majoritariamente nesse primeiro momento de maneira efetiva e concreta. Tem coelho nesse mato, não tem? Tem alguma coisa esquisita, porque a conta não fecha quando a gente percebe o que está acontecendo em termos de educação por aí. Então, essa é a terceira vantagem. A família pode exercer a disciplina sobre um indivíduo, obviamente, com todos os cuidados. É importante lembrar que o livro que mais fala sobre disciplina na Bíblia, que é o livro de Provérbios, inclusive tem menções à disciplina física, é o livro que também mais fala contra a prática da violência. Então, é muito importante lembrar disso, não é que o livro dos Provérbios tem instruções em relação às duas coisas, mas a família tem essa possibilidade que nenhuma outra instituição possui. Em quarto lugar, é uma vantagem da família o fato de que, no contexto familiar, o ensino seja majoritariamente um ensino informal. O que é o ensino informal? É aquele que acontece no meio da vida acontecendo. Veja o desafio de um professor. Imagine que ele está ensinando ética na aula de Bíblia, numa escola, e ele quer ensinar sobre o mandamento não furtarás. O que ele tem que fazer? Ele tem que criar uma situação abstrata, hipotética, na qual o menino teria uma eventual tentação para ensinar para ele. Quando isso acontecer, você não pode fazer aquilo. Na família, como é que se ensina sobre o mandamento não furtarás? De repente, o menino chega em casa com um apontador que não é dele. E você percebe que ele pegou de um colega. Ele já deu vazão à sua tentação. E a vida agora está ali clamando e dizendo para você, me interprete. Diga para mim como é que eu reajo a essa situação. Você não está criando uma situação hipotética para dizer quando isso acontecer. Você está no meio da situação, aplicando os princípios da palavra de Deus a uma realidade concreta. Isso pode acontecer no ambiente da escola, eventualmente? Pode, mas isso é muito mais comum no ambiente da família do que é no ambiente da escola. E por último, se você ainda tiver dúvida, tem ainda uma quinta vantagem da família em relação a qualquer outra instituição, em relação à igreja, em relação à escola, em relação a qualquer outra, que é o peso dos vínculos que quase obrigam à aprendizagem. Se você está numa escola e arruma uma confusão lá, o que você faz? O que você faz? Você está na escola, seu menino está lá, aí arrumou uma confusão, e você não está mais feliz com a escola, o que você faz? Você muda de escola, não é verdade? Se você está numa igreja, e aí você arruma uma confusão lá na igreja também, o que você faz? Não deveria. Mas o que você faz? Não deveria fazer. Mas o que as pessoas fazem hoje em dia? Elas mudam de igreja. E quando você tem uma confusão na família? O que você faz? Tem uns que mudam de família também, né? Tem uns que mudam. E parece que o negócio está ficando cada vez mais fácil e comum. Mas não é tão simples mudar de família como tem se tornado cada vez mais simples mudar de igreja e de escola. De vez em quando, eu e os meus filhos temos problemas. E aí meu filho fica nervoso comigo e ele entra no quarto e ele tranca a porta. E ele fala, eu não quero mais te ver. Mas mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que sair. E quando ele sair, com quem que ele vai se encontrar? Comigo. Não tem jeito. Na família,
ou você aprende, ou você aprende. Não tem outro jeito. Por quê? Porque essa foi a instituição primária que Deus estabeleceu para que os nossos valores e a nossa visão de mundo fossem formados. Percebe? Quando eu digo assim, a família é uma instituição insubstituível, eu não estou aqui criando um jargão evangélico para você sair repetindo sem clareza e compreensão daquilo que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando Deus projetou esse mundo para funcionar, Ele projetou de um jeito. E o jeito que Deus projetou é botando uma instituição chamada família como responsável pela educação das pessoas, recebendo a colaboração da igreja, recebendo a colaboração da escola. E eu faço questão de dizer isso, porque hoje nós vivemos numa época em que as coisas parecem estar invertidas. Os meus filhos há muito tempo estudam em escolas cristãs. Mas até em escolas cristãs, as coisas às vezes parecem estar invertidas. Não deixem essas coisas ficarem invertidas lá. Eu me lembro de algumas ocasiões em que eu fui participar das reuniões dos meus filhos. E aí, então, eu fui recebido pela coordenadora pedagógica. E aí, então, ela me recebe, eu assento na sala, ela olha para mim e para minha esposa e ela diz assim: nós queremos agradecer a vocês pela colaboração, a palavra-chave não é essa, é parceria. Pela parceria na educação da Ana Lívia ou do Daniel. E aí eu olho e digo assim, alguma coisa está errada aqui. Na verdade, a gente é que quer agradecer vocês pela parceria de vocês na educação da Ana Lívia e do Daniel. Porque a responsabilidade da educação deles não é de vocês. A responsabilidade é nossa. E nós contamos com a colaboração e parceria de vocês para que isso aconteça. E veja que curioso. Olha como o Estado sabe que os responsáveis somos nós, a família. Se o meu filho ou a minha filha cometerem um crime, eles vão cobrar da diretora da escola ou de mim? De quem é que o Estado vai cobrar? Dos pais. Por que vai cobrar dos pais? Porque, no fundo, está impregnado na ordem criacional o fato de que a educação é uma responsabilidade primariamente da família. Então, esse é o primeiro princípio. E qual é a implicação que a gente extrai dele, famílias cristãs? A implicação é, uma família cristã não pode terceirizar a educação dos seus filhos. Por melhor que seja a igreja a qual ela frequente, por mais competente que seja a escola cristã na qual seus filhos estejam matriculados, uma família cristã nunca pode terceirizar a educação dos seus filhos. E se eu tenho alguma coisa a dizer para a escola cristã, eu diria, uma escola cristã nunca deveria se ressentir disso. Por quê? Porque, frequentemente, quando uma escola cristã quer exercer um papel que não lhe foi dado, que é responsabilizar-se pela educação das crianças, ela sente um peso que ela não consegue carregar. Esse não é um peso que Deus colocou sobre os ombros da escola. Esse é um peso que Deus colocou sobre os ombros das famílias. E uma escola não tem as condições que uma família tem para se responsabilizar por isso. Então, pais, é de certa forma injusto colocar sobre a escola a responsabilidade de educar os seus filhos enquanto você fica com os pés para o alto. Injusto por quê? Porque a escola não recebeu de Deus as condições que a família recebeu para fazer o que Deus mandou ela fazer. Percebe? Então, nenhuma outra instituição pode exercer ou fazer aquilo que a família pode fazer. Mas, pastor,
educar não é fácil. Pois bem, esse é o segundo princípio. Certo? Então essa é a segunda coisa que você vai aprender hoje. Educar não é fácil. Todos nós sabemos disso. Mas parece que nós nos esquecemos no meio do caminho e nós começamos a murmurar quando as dificuldades aparecem. E eu quero perguntar a vocês nessa noite, por que educar não é fácil? Duas razões, basicamente. A primeira é, pense no desafio intrínseco à própria atividade em si. Eu disse lá na minha introdução que educação, para mim, é o processo de florescimento da pessoa humana. Deixa eu tentar explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Quando Deus criou a gente, Ele nos fez de tal modo que quando um ser humano vem ao mundo, ele não vem acabado, ou ele não vem amadurecido. Na verdade, um ser humano vem ao mundo com uma variedade enorme de potencialidades que precisam ser amadurecidas. É por isso que eu estou usando a linguagem orgânica. Eu falei de florescimento da pessoa humana. Porque a metáfora é a metáfora da semente e da árvore mesmo. Na semente estão todas as potencialidades para que a árvore exista. Mas a semente ainda não é uma árvore. Ela precisa passar por um processo até que ela se torne uma árvore madura. O meu ponto é, quando um bebê nasce, o seu filho nasce, existe uma enormidade de potencialidades que já estão nele. Potencialidades físicas, emocionais, intelectuais, comunicativas, linguísticas, econômicas, estéticas, fiduciárias relativas à fé e à relação com Deus. Eu só enumerei umas 7. Poderia enumerar um pouco mais. E o que é educar uma pessoa? Educar é promover o florescimento adequado de todas essas potencialidades. Gente, quando a gente fala de educação, nós não estamos falando de uma brincadeira, não. Nós estamos falando de um negócio muito sério, que é tomar um ser criado à imagem e semelhança de Deus e conduzir o processo de maturação das potencialidades deste ser até que ele se apresente no mundo como uma imagem madura do Filho de Deus. É isso aí. Então, por que educar é difícil? Bem, educar é difícil porque a atividade, intrinsecamente, é uma atividade complexa. Agora, eu quero colocar mais um fator aí que vai adicionar dificuldade a esse fato. Nós não vivemos mais no mundo tal qual ele saiu das mãos de Deus. Então, já seria complexo num mundo onde o pecado não existisse, certo? Já seria complexo. Agora, lembra de alguns detalhes. Você é um pecador. Estou certo ou estou errado? Você é um pecador. O que significa isso? Que mais frequente do que você gostaria, o seu pecado produz desentendimentos com o seu cônjuge, conflitos com os seus filhos, que prejudicam significativamente o seu ambiente familiar e a educação deles. Ah, você sempre achou que o problema do processo eram os meninos, né? Não, você, educador, é um pecador. Sim, mas também é verdade. Os seus filhos são pecadores. E isso significa que mais frequentemente do que você gostaria,
eles tendem a ouvir mais a voz do coração deles e a voz do mundo ao seu redor do que a sua voz e a voz de Deus. Eles fazem ouvidos moucos, eles ignoram as suas ordens, eles respondem de maneira malcriada, eles contam mentiras, eles brigam uns com os outros, eles criam confusões com os colegas, e eventualmente eles podem experimentar momentos de rebeldia, quanto mais, eles podem fugir de casa. Eu não estou desejando que isso aconteça. Eu estou descrevendo o mundo real. E se você não sabe, o problema não é só que você é pecador, não é que o seu filho é pecador, o problema é que o mundo está quebrado. E no mundo quebrado, deixa eu dizer uma coisa para você, você vai ficar doente. Os seus filhos vão ficar doentes. Os seus planos vão ser frustrados. Ué, pastor, eu achava que era só lá em casa que acontecia isso. Gente, isso acontece na casa de todo mundo. Mas pode acontecer coisa pior, que não acontece na casa de todo mundo. Por exemplo, você pode perder um cônjuge e ter que criar filho sozinho. Esse é o mundo quebrado no qual a gente vive. Você pode perder um filho no mundo quebrado no qual a gente vive. O seu filho pode perder um irmão. Um cenário que dói só de pensar. Só de pensar. Por que eu estou descrevendo isso? Para que você entenda o que está envolvido nisso. E por que você olha e diz, pastor, é muito difícil educar filhos. Educar as crianças. É verdade, é difícil. É difícil porque a tarefa em si é difícil e porque o contexto no qual nós estamos é um contexto difícil. Quando a gente coloca isso em cena, o que é educar? Veja só, educar é pecador promover o florescimento de outro pecador em um mundo devastado pelos efeitos do pecado. Está claro isso para você? Isso é que Deus chamou a gente para fazer nesse mundo. Nós, pecadores, encaminharmos ao amadurecimento outros pecadores em um mundo devastado pelos efeitos do pecado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Humanamente falando, qual é a chance disso dar certo? Humanamente falando, qual é a chance disso dar certo? Nenhuma. Não tem chance disso dar certo. Ou Deus se envolve nesse negócio, ou nós estamos perdidos. E isso nos leva, então, à implicação desse segundo princípio, que é a seguinte. Família cristã, entenda. As nossas crianças e adolescentes precisam de mais do que aquilo que nós podemos oferecer. Eu estou dizendo isso porque um risco de famílias muito responsáveis na educação é começar a achar que as crianças estão garantidas porque elas são responsáveis. E isso não é verdade. Você pode ser o máximo responsável na educação dos seus filhos e ainda assim isso não gerar aquilo que você imagina que geraria. Porque os nossos filhos, eles não precisam apenas das competências e habilidades que tornarão eles homens ou mulheres maduros. Eles não precisam apenas do conteúdo estabelecido para que eles adentrem a vida social. Eles precisam de novo nascimento. E novo nascimento não é algo que a gente produz. Você já parou para pensar nisso? Os meus filhos precisam de mais do que informação, e mesmo informação que seja ministrada à luz de uma perspectiva cristã. Os meus filhos precisam que o coração de pedra deles seja removido e recebam
e que eles recebam um coração de carne dado pelo Espírito de Deus. E embora uma escola cristã, uma igreja cristã, claro, possa submeter os alunos, os membros, e frequentemente o fazem, àquilo que é capaz de transformar o coração deles, que é a palavra de Deus, qual é o ambiente de enraizamento espiritual, de vivência mais clara e concreta da palavra, onde uma criança é atingida pela palavra de Deus? É a família. Então vejam só, meu primeiro chamado foi: não terceirizem a educação dos filhos de vocês. Não é porque eles estão em uma escola saudável ou competente e uma igreja saudável que você pode cruzar os braços e descansar. Esteja atento a tudo que está acontecendo. Acompanhe a vida pedagógica dele. Por outro lado, não confie no seu acompanhamento. Ele não é aquilo, ele não é tudo o que você precisa, o que seu filho precisa. O seu filho precisa da ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E por isso, a segunda implicação é: antes de serem responsáveis na atividade pedagógica, sejam responsáveis no cultivo da comunhão de vocês com Deus. Ou seja, a família cristã precisa ser esse ambiente de vivência espiritual profunda da fé, onde a palavra de Deus é anunciada e vivida e atinge o coração das crianças. Então, princípio número 1, ninguém pode fazer o que a família pode fazer. Princípio número 2, educar não é fácil, é difícil. Deus sabe disso. E Ele nos acompanha com a sua graça, misericórdia, palavra e Espírito, que habilita-nos a fazer aquilo que devemos fazer. Terceiro e penúltimo princípio da noite. Resultados pedagógicos são resultados de longo prazo. Eu vou dizer isso de novo. E se tem um negócio que os pais precisam aprender, é isso. Resultados pedagógicos são resultados de longo prazo. Gente, a maior parte dos educadores contemporâneos tem pavor do que eu vou dizer agora, certo? Possivelmente eu seria apedrejado se eu estivesse aqui falando para um grupo de educadores contemporâneos. Mas eu vou dizer assim mesmo e vou explicar por que eu vou dizer. A educação pode ser concebida como um processo de assimilação ou cultivo de hábitos. E o que são hábitos? Hábitos são comportamentos que nós internalizamos ao longo da vida. Por que os educadores contemporâneos têm pavor dessa afirmação? Porque ela parece tratar o educando de maneira muito passiva. E, em geral, as correntes mais contemporâneas de pedagogia afirmam com muita severidade a atividade do educando, mais do que a atividade, o protagonismo do educando no processo do conhecimento. Certo? Pedagogicamente, quem é o protagonista? À luz de uma perspectiva cristã, quem é o protagonista do conhecimento? Quem é? Pedagogicamente, à luz de uma perspectiva cristã, quem é o protagonista do conhecimento? Não, não é o professor, não. É Deus. Deus é o protagonista do conhecimento. Se existe conhecimento sendo transmitido e aprendizado acontecendo em algum lugar, Deus está em atuação. Por quê? Porque Ele é o único que tem conhecimento original. Todos os demais têm conhecimento derivado. Qual é o único que tem conhecimento de si para transmitir às outras pessoas? É Deus. Então, a gente pode até imaginar
que conhecimento é uma conquista, porque a gente mete a cara nos livros, a gente observa a realidade criada. Ora, mas a Bíblia diz que o mundo é uma revelação de Deus. Então, quando você está observando alguma coisa no mundo e aprendendo, quem é que está ensinando você? Deus, que criou os céus para proclamar a sua glória, que fez o firmamento para anunciar a sua grandeza, como diz Davi no Salmo 19. Os atributos dele estão sendo anunciados constantemente. Então, você pode até imaginar que você conquistou o conhecimento porque você estudou muito, mas você está muito enganado. Conhecimento é dádiva. E é por isso que não existe nada mais contrassensual do que um crente orgulhoso porque tem conhecimento. Não tem nada que é tão contrassenso quanto isso. Porque ele não entendeu que o que você tem que você não recebeu. E se você recebeu, por que você se vangloria como se não tivesse recebido? Percebe? Conhecimento é dádiva. O protagonista da educação não é o professor, não é o aluno, não é o conteúdo, não é a família, não é a escola, não é a igreja. O protagonista é Deus. E as outras coisas são apenas instrumentos através dos quais Deus, por graça e misericórdia, leva os seus filhos à maturidade pessoal e maturidade cristã. Bem, vamos lá, eu concordo com os educadores contemporâneos que o sujeito não é meramente passivo, tá bom? No processo de educação. Então, eu gosto de metodologias ativas, não tenho grande dificuldade com esse aspecto. Acho até que isso faz mais justiça à doutrina da Imago Dei, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Deus é criador, certo? Então, parte da imagem de Deus em nós é que nós somos o quê? Criativos. Nós participamos criativamente do processo de internalização do entendimento ou do conhecimento. Então, eu concordo com os educadores contemporâneos e acho que isso pode, essa conexão entre educação e hábitos pode ser, em algum nível, prejudicial. No entanto, eu acho que isso não é necessário, essa relação, e eu não acho que a gente tem que jogar o bebê fora com a água suja, ou jogar o bebê fora com a água suja que está lá dentro. Porque o processo de criação de hábitos, ele pode ser menos ou mais intencional. Ele pode ser menos ou mais reflexivo, ele pode ser menos ou mais participativo. Agora, eu quero que você preste atenção em duas palavras que eu estou usando o tempo inteiro no meu discurso aqui. É a palavra processo. É a palavra cultivo. Florescimento. Essas palavras, elas são muito importantes, porque elas indicam que hábitos não são assimilados imediatamente. Eles são desenvolvidos por meio de um processo que leva tempo e esforço. Quanto tempo e quanto esforço varia de pessoa para pessoa e de situação para situação. Mas se você já educou filhos, você sabe o que é ensinar uma criança a criar o hábito de escovar os dentes. Ou o que é ensinar uma criança o hábito de acordar e arrumar a sua própria cama. É assim, não é? Você chega num dia e diz, amanhã você vai acordar e vai escovar os dentes. E no dia seguinte, o menino acorda e vai escovar os dentes. É assim que funciona? Na sua casa? É claro que não. É óbvio que não. Você diz para ele, você vai escovar os dentes? Bem, se a primeira coisa que você fez foi dizer para ele, dar um comando, você vai escovar os dentes? Bem, você já começou errado. Por que você começou errado?
porque talvez ele não saiba o que isso significa. Então, o comando é: vem aqui, meu filho, eu vou te mostrar uma coisa. Vou te mostrar uma coisa. Está vendo esse negócio aqui, ó? Isso aqui chama dente. Está vendo que os meus estão amarelos? Então, sabe por que eles estão amarelos? Porque, com o passar do tempo, ele vai acumulando sujeira. E para que a gente tire essa sujeira, na sua sabedoria, imagem e semelhança de Deus, o homem criou um negócio chamado escova e pasta. Educação cristã na prática, certo? Agora vem aqui. Eu vou escovar os meus dentes e você vai observar, certo? Então é assim que se escova os dentes. Meu filho, ó, você coloca essa quantidade de pasta na escova. Você começa por aqui com esses movimentos. Essa parte de trás é um pouquinho mais difícil, então você tem que fazer esses movimentos. Viu, filho? Viu. Agora o papai ou a mamãe vai ajudar você a escovar os seus dentes. Aí ele pega na mão dele a escova e você bota a pasta e você vai segurar na mãozinha dele e você vai trazer e vai dizer: agora vamos fazer isso juntos. Esse é o processo, certo? Nisso aí você já investiu uns 40 minutos do seu dia, certo? Já investiu uns 40 minutos do seu dia. E aí você diz: agora resolveu, pastor. Então amanhã, a hora que o menino acordar, ele vai levantar e vai escovar os dentes, certo? Não. Você vai ter que fazer isso muitas vezes. Muitas vezes. E depois que ele já tiver criado o hábito, você ainda vai ter que supervisionar, para que ele não perca o hábito que eventualmente ele criou. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que educação não é uma atividade cujo resultado se vê da noite para o dia. É impressionante como os pais imaginam que os filhos vão obedecer imediatamente às suas ordens. E todas as vezes que um pai se irrita com o seu filho porque ele não obedeceu da primeira vez, eu simplesmente lembro a esse pai que ele também está sendo educado por Deus. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês aprendem com Deus aquilo que Deus manda vocês fazerem na primeira vez que Deus diz? Ou Deus tem que repetir muitas vezes para que você aprenda? Curioso, né? Mas a gente quer que os nossos filhos sejam diferentes de nós. Irmãos, educação não é fast food, certo? Educação não é linha de montagem, certo? Educação é alguma coisa que você vai plantar hoje para colher muito tempo depois. E provavelmente, muito do que você vai colher, você não vai nem enxergar. É um projeto para um tempo que você não vai estar mais aqui. E aí você fala: por que Deus fez assim? Para lembrar a gente de que nós não somos o centro do mundo. Nós não fazemos as coisas para que a gente veja os efeitos depois. Nós fazemos as coisas para que a glória de Deus seja vista por outras pessoas em outras ocasiões. Sabe qual é o problema? O problema é que paciência e perseverança, que são necessários para a educação, são coisas que o nosso contexto não nos ensina a ter. Nós vivemos num contexto cultural que não é favorável ao desenvolvimento de paciência e de perseverança. Deixa eu mostrar para vocês isso caminhando aqui para o final desse terceiro ponto. Nós somos seres pós-industriais, certo? Vivemos depois da Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, se alguém tinha que realizar uma atividade para a qual a luz era necessária, e o entardecer começa a chegar e escurece,
que ele tem que fazer antes da Revolução Industrial? Ele tem que esperar a noite passar e o sol nascer. Certo? Em uma sociedade pré-industrial, onde a divisão do trabalho não tinha se desenvolvido ainda, se alguém quer comer um pão, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar o trigo, misturar com os ovos, ele tem que sovar aquela massa, e aí ele tem que esperar ela crescer. Aí depois que ela cresce um pouco, ele sova de novo, deixa ela descansando. E aí talvez, depois de umas 4 ou 5 horas em que ele pensou em comer um pão, ele tenha o pão deliciosamente assado para ele. Qual é meu ponto aqui? A sociedade pré-revolução industrial era uma sociedade que deixava muito claro para as pessoas que elas não estavam no controle do tempo. E que elas tinham que esperar o tempo dos processos para desfrutar dos benefícios que elas estavam começando a plantar. Hoje em dia, se você está realizando uma atividade para a qual você precisa de luz, e então chega ao anoitecer, o que você faz? Você aperta um botão. E você tem a sensação de que divinamente você estendeu o dia. O tempo está nas suas mãos. Você controla o tempo. Se você quer comer um pão, o que você faz hoje em dia na sociedade pós-industrial? O que você faz? Padaria. Não, vai à padaria só se for em Vitória. Em São Paulo, ninguém vai mais à padaria. A gente pega esse bichinho aqui, entra num negócio chamado iFood, ou algo parecido, pede, e em mais ou menos 20 ou 30 minutos, o pão está na sua porta. E o ponto é, o que essa cultura vai dizendo para nós sem a gente perceber? Antes que você me pergunte, pastor, o senhor então preferia viver na era pré-industrial do que na era pós-industrial? Claro que não, eu adoro o conforto da era pós-industrial. Eu não estou dizendo que uma era melhor do que a outra. Eu só estou reconhecendo o efeito da cultura sobre a nossa maneira de compreender o que é o tempo. E como a nossa cultura está nos deixando impacientes. E como a nossa cultura está nos deixando pouco perseverantes. A ponto da gente dizer, eu já falei 300 vezes para esse menino e ele não aprende. Ué, Deus já falou 500 com você e até hoje você não aprendeu. Ele chamou você para emular o que ele faz com você na vida de outra pessoa. Então, educar é um processo longo e duradouro para o qual é necessário perseverança e paciência. E eu tenho uma notícia ruim. Qual é a notícia ruim? É que novas revoluções análogas à Revolução Industrial já aconteceram e têm acontecido nos últimos tempos, que nos trouxeram, obviamente, muitos benefícios, mas que, na minha opinião, vão fortalecer a tendência ao imediatismo das gerações futuras. Eu vou indicar duas para você. A primeira foi a mudança do telefone fixo para o telefone celular. Quando você era adolescente, telefone fixo, você ligava para a casa de uma pessoa, ela não atendia. O que você fazia? E esperava 40 minutos, 50 minutos e ligava de novo. Hoje, você manda uma mensagem para o WhatsApp de alguém. Com 5 segundos, você já vê se já deu os 2 tiquinhos. Se ela já chegou, a mensagem chegou. Se em 3 minutos a pessoa não responder você, você já começa a ficar desesperado achando que ela morreu. Não é verdade? Desesperado.
fulano morreu, não é possível. Deu 2 minutos, ele já viu, já chegou a mensagem para ele, ele ainda não me respondeu. E sabe qual é a outra mudança que vai acentuar isso? A mudança da televisão para o streaming. Essa é uma outra mudança. Quando eu era criança e adolescente, e eu gostava de assistir, os meus programas preferidos era Jaspion, Changeman, só a galera da minha idade lembrando aí, né? Lion Man, né? Tinha os programas ali, ó, que eu gostava de assistir. Eles passavam em um canal às 5 horas da tarde. Ia passar 1 ou 2 episódios. E depois, só no outro dia. Então eu tinha que me arrumar para ficar 5 horas da tarde na frente da televisão para assistir aqueles programas. E eu assistia 1 ou 2 episódios. E então, no outro dia, eu ia assistir de novo. Hoje, antes de uma série chegar à televisão, ela já entra em um provedor de streaming. E hoje a palavra da moda é maratonar. Não é isso? Você assiste tudo de uma vez, sem precisar esperar o tempo daquilo chegar. Essa cultura, veja, mais uma vez, eu não estou dizendo que ela é pior ou que ela é melhor do que a cultura do passado. Eu não sou um saudosista dizendo, vamos voltar para a Idade Média, certo? Eu amo as facilidades do mundo contemporâneo, mas nós não podemos deixar de reconhecer o impacto que ele causa sobre a nossa maneira de viver, especialmente sobre a maneira como nós estamos educando os nossos filhos, querendo que eles respondam de imediato a algo que é um processo, certo? Às vezes até colocando sobre eles um peso exagerado do que o peso que nós deveríamos colocar. Então, o meu ponto aqui é, para sermos bons instrumentos de Deus, nós precisamos cultivar essas virtudes. Quais são elas? Paciência e perseverança. Aí talvez você esteja perguntando, como é que eu faço isso, pastor? Vou dar umas dicas, tá? Primeiro, ore e peça a Deus isso. Porque isso é fruto do Espírito. Paciência é fruto do Espírito. Então, peça a Deus. Segundo, medite nas Escrituras Sagradas. Especialmente no ministério do seu Redentor. Encha a sua mente com a vida de Jesus Cristo. Por quê? Porque paciência e perseverança não brotam de hormônios controlados, de uma vida menos atarefada, simplesmente. Não é uma sessão de musicoterapia que vai resolver o seu problema e deixar você mais paciente, embora essas coisas todas possam eventualmente ser feitas. Paciência e perseverança brotam essencialmente do reconhecimento da nossa finitude e de uma firme confiança em Deus. Ou seja, é a lembrança de que nós somos finitos, e o infinito se fez finito para nos fazer infinitos, que nos torna pessoas mais pacientes. E orando e meditando no Evangelho, certo? Fez isso? Lembre-se da sua história. Essa é a terceira coisa que você tem que fazer. Gente, quantas vezes na minha casa o meu filho faz alguma coisa e aí a minha esposa perde a paciência. O mais comum é o inverso, tá? Ela perde a paciência. E aí quando eu estou sóbrio, às vezes acontece. Eu chego perto dela e digo assim, sabe isso que ele acabou de fazer? Isso aí sou eu outra vez. E Deus trabalhou em mim. Olha para as malcriações dos seus filhos. Olha para as lutas e dificuldades deles. E veja se você não vai se enxergar lá. Qual é a diferença entre você e eles? A diferença é tempo.
Passaram-se 40 anos. E ao longo desses 40 anos, Deus trabalhou em você. Fique tranquilo. Vai passar 40 anos. E Deus vai trabalhar em seus filhos. Lembre-se disso. Então, traga a sua memória, quem você foi e o que Deus fez de você. Quarta dica, vá ao médico. Pode ir, deve ir. Cultive uma vida mais saudável, alimentação regrada, exercício físico. Tudo isso ajuda para paciência e perseverança. E você quer uma dica? Outra, mais uma. Se engaje em atividades análogas. Ou seja, atividades que requerem processo de tempo. Vai cuidar de uma orquídea. Vai plantar um bonsai. Você vai fazer alguma coisa que te ajude a lembrar que nem tudo é na hora que você quer. Porque isso vai lembrar você que você está fazendo algo que não é para agora, é algo para depois. Então, o terceiro princípio é o princípio de que a educação não é para agora. Resultados pedagógicos são resultados de longo prazo. E por último, para a gente terminar, certo? A nossa palavra de hoje, porque eu já estou usando muito mais tempo do que me deram. O quarto e último princípio é: educação não é só coisa de filhos. Educação é coisa de pais. Está claro o que eu estou dizendo? Vejam, na maioria das vezes, os pais olham para a educação no contexto da família como alguma coisa que Deus está fazendo através deles na vida dos seus filhos. Em outras palavras, eles se veem como instrumentos através dos quais Deus está agindo na vida das crianças. Isto é verdade? Claro, Deus educa os filhos através dos pais. Mas isso é tudo? A resposta é não. Isso não é tudo. A educação não é apenas alguma coisa que Deus está fazendo na vida dos filhos através dos pais. A educação também é alguma coisa que Deus está fazendo na vida dos pais através dos filhos. Amém. Também é. E essa é a beleza do negócio. Porque no final das contas são um ser criado à imagem e semelhança de Deus, educando um outro ser criado à imagem e semelhança de Deus. Assim como este ser pode revelar Deus para este ser geralmente revela Deus para este ser. Uma das coisas que a Bíblia diz sobre Deus é que Deus é o educador por excelência. Escrevendo na carta a Tito, Paulo diz que a graça de Deus se manifestou pedagógica a todos os homens, às crianças, às mulheres, aos homens, aos jovens. E isso significa que, ao contrário do que você pensa, você não está nesse negócio de educação só para ensinar. Você está nesse negócio de educação também para aprender. E sabe qual é o problema? O problema de muitos pais é que eles não são sensíveis à quantidade de coisas que Deus lhes está ensinando através da vida com seus filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os filhos que você tem são exatamente os filhos que você precisava. Deus não dá ponto sem nó. Eu sei que às vezes você já disse o contrário, né?
Você olhou para o filho dos outros e disse: ah, se o meu filho fosse como daquela mulher. Eu sei que você já fez isso. Mas posso te dar uma sugestão? Peça perdão a Deus. Amém. E diga: Senhor, muito obrigado pelos filhos que tu me deste. Porque Ele deu na medida para que você pudesse ser tratado diante dEle. Na medida. Deixa eu contar um exemplo pessoal. Quando eu era jovem, 22 anos, recém-casado, eu odiava que a minha esposa bicasse no meu copo. Ou metesse a mão na minha comida. Eu odiava. E algumas vezes eu fui mal educado com minha esposa. Até rude. Quando ela bicou na minha Coca-Cola, e eu eventualmente disse: por que você não compra uma para você? A gente tem dinheiro. Como se ela estivesse bicando no meu copo porque ela achasse que a gente não tinha. Era só porque ela queria só um pouquinho mesmo. Mas eu odiava. Eu era capaz de dizer: eu não vou tomar mais essa porcaria. Eu não vou mais comer essa comida. Se ela metesse a mão no meu prato para pegar uma batata frita. Eu tive 2 filhos. Eles vieram programados. Eles nunca meteram a mão no prato da minha mulher. Só no meu. Impressionante. Eles vieram programados de fábrica para beber no meu copo e para meter a mão no meu prato. 16 anos se passaram desde que a minha primeira filha nasceu. Hoje, se a gente for jantar junto, fica à vontade para comer minha batatinha. Se você quiser dar uma bicada no meu copo, pode também. Eu nem vou ficar tão incomodado por isso mais. Por quê? Porque Deus tratou o meu coração. Deus tratou o meu egoísmo através dos filhos que Ele me deu. Então, sabe quando o seu filho responde você de um jeito que você não gostaria? Sabe quando ele se rebela mais do que você gostaria? Sabe quando ele é mais lento para aprender do que você gostaria? Deus não tá trabalhando só nele. Deus está trabalhando em você. Se abra para isso. E diga: Senhor, eu não quero olhar para essa relação como eu sou o bambambam, que olha para o menino e diz: você tem que aprender comigo, porque eu sei mais do que você, e você não tem nada para me ensinar. Eu quero ser o irmão mais velho dele. E se o Senhor quiser, veja, quando eu falo irmão mais velho, eu estou falando irmão mais velho de fé. Tá? É claro que a analogia não é familiar aqui, a analogia aqui é do povo de Deus. Eu quero ser o irmão mais velho dele, porque é isso que eu quero que meu filho seja quando nós nos tornarmos adultos. Que a gente consiga ter conversas de irmão, eventualmente até discordarmos uns dos outros, eventualmente até ele dizer: pai, eu não faria assim, eu faria desse jeito. E eu poder ouvi-lo e dizer: obrigado, filho, pelo irmão que você se tornou através da relação que Deus estabeleceu entre nós. Então, ao invés de ter essa postura mais orgulhosa, assuma essa postura de abertura. Não é você que está educando o seu filho simplesmente. É Deus que está educando vocês dois através dessa relação. Que Deus nos abençoe e nos ajude a aprender essas coisas, não é? Que são certamente intrigantes, reflexivas, ricas para o nosso trabalho pedagógico em relação aos nossos filhos. Que Deus abençoe vocês. Amém.